Bom, a gente já viu aqui bastante tratamento para dor, né? Os tratamentos aplicáveis à dor. Então vem aqui o pessoal da ciência, né, para chutar o balde e ver o futuro e perspectivas dos tratamentos da dor lombar, né? Então, pesquisando na literatura, né, e buscando quais as perspectivas futuras para o tratamento da dor na região da lombar. O que eu vou trazer aqui são estudos iniciais, são estudos que são para daqui 10, 20 anos, então não vou trazer muita literatura, artigos de comparação, porque a maioria desses estudos foram feitos 1, 2, nada mais que isso, né? O que eu trago, principalmente vejo como futuro, né, do tratamento da dor lombar são os nanomateriais e biomateriais, a parte da computação, inteligência artificial, a medicina personalizada, que é algo mais palpável, e a parte da genética, que também tem bastante estudo sobre isso. Bom, inicialmente, sobre os nano e biomateriais, uma das partes que a gente mais vem estudando agora é como entregar as drogas aos discos, né? Hoje a gente sabe que diversos materiais, diversas drogas são capazes de regenerar o disco, diversas células. No entanto, a dificuldade é como fazer essas células, como fazer essas drogas chegarem no disco, ou as células se reproduzirem no disco, né? Então, o que a gente vê muito agora são esses materiais especializados para esse drug delivery. Então, ali na... Como é que eu faço a luzinha? Aqui. Nesse estudo aqui, a gente consegue ver a utilização, né, do material PLGA para fazer o delivery de uma droga para regeneração discal. Então, a gente consegue ver, né, que os grupos que usam o PLGA, eles têm uma maior regeneração discal, uma menor quantidade de metaloprotease dentro do disco após a aplicação do PLGA. A gente também tem aqui a utilização de nanopartículas magnéticas, né, que eles servem para atrair essas partículas para dentro do disco. Então, um dos dilemas que a gente via era a gente injetava essas drogas no local e essas vesículas, essas drogas, elas se espalhavam por diversos lugares do corpo e não chegavam no disco, né, que não tem tanta inervação assim. Então, a gente vê a utilização dessas nanopartículas magnéticas para o quê? Para conseguir atrair a gente faz a colocação da droga, né, nela, aqui no caso o TGF-beta, e atrai ela por impulso magnético para dentro do disco para promover a regeneração. A gente também pode utilizar as nanomicelas, né, que são absorvidas pela célula. Então, nesse caso, a gente coloca a droga dentro dessa nanomicela e faz uma capa para que a célula absorva ela como se fosse uma micela normal. Então, a gente consegue fazer o delivery dessa droga específico para essa célula para poder tentar promover uma proliferação celular. E, por fim, um dos estudos mais recentes, eles estão utilizando matrizes que são sensíveis às espécies reativas de oxigênio, né? Então, a gente sabe que na degeneração discal o disco tem bastante espécie reativa a oxigênio, então a gente usa essa matriz, coloca ela com bastante drogas para proliferação discal, né, para desinflamação do disco, e injeta ela no disco. E daí, quando a matriz é absorvida, né, pelas espécies reativas de oxigênio, a gente tem uma proliferação celular específica. A gente também tem aqui a parte da medicina personalizada, né, então, onde a gente tenta individualizar os pacientes, né, a gente tenta fazer com que cada paciente de dor lombar seja único ou o mais próximo de um paciente único, né? Então, a gente vai utilizar esses pacientes para poder traçar perfis genéticos, para identificar os melhores biomateriais, as melhores células, os melhores métodos terapêuticos, para que a gente possa realizar o tratamento desse grupo de pacientes. Aqui são dois exemplos de estudos, né, mostrando que, com a medicina personalizada, a gente pode achar as melhores formas para a inibição de dor nos pacientes, seja na região do disco, seja por medicamentos.
E, além disso, a gente consegue utilizar a medicina personalizada para criar scaffolds, né, matrizes específicas, aqui, por exemplo, do ânulo fibroso de um paciente, para a gente promover a regeneração desse ânulo para tentar voltar ele ao mais próximo de um ânulo normal ou um ânulo saudável. Aqui a gente consegue ver esse mesmo exemplo, né? Só que aqui utilizando a parte da engenharia tecidual regenerativa. Aqui a gente consegue ver que só colocando as células tronco, né, as células mesenquimais, elas promovem alguma proliferação dentro do disco, mas quando a gente utiliza, né, a matriz correta, uma matriz específica para essa proliferação, a gente consegue ver que essas células, elas potencializam o crescimento, né? A gente consegue ver aqui a produção de diversas proteínas quando a gente utiliza só as células mesenquimais ou quando a gente utiliza um scaffold próprio para essas células. Aqui a gente consegue ver a utilização de polímeros específicos, né? É um campo que está sendo bastante estudado, né? Uns polímeros que eles se montam, né, self-assembling dentro da célula, então a gente coloca as células mesenquimais junto com esses polímeros e faz a injeção desses polímeros, né, no disco ou aqui na cultura intracelular, e o que a gente consegue ver é que esses polímeros eles ajudam a célula, eles criam uma matriz para que as células possam se reproduzir de maneira mais eficaz dentro do disco ou dentro da cartilagem, né, aumentando diversos fatores, marcadores que mostram a regeneração celular. Outro fator bastante importante, né, que a gente já viu ali na parte da medicina personalizada e o que a gente está conseguindo fazer mais com a utilização da inteligência artificial é a segmentação dos grupos de paciente com dor lombar, né? Então, a gente consegue identificar quais tipos de dor lombar o paciente tem, quais são os principais domínios, o Dr. Rodrigo falou bastante sobre isso nas aulas dele, né? Então, como esses pacientes sentem a dor lombar e como elas impactam esses pacientes de maneiras diferentes, né? Aqui a gente tem um estudo piloto inicial mostrando que cada paciente é único e a gente consegue formar grupos de pacientes em coisas simples, né? Então, como o paciente ele se levanta, esse ato dele abaixar e levantar, como cada paciente é único e como isso altera a dor que o paciente sente, o incômodo que o paciente sente ao fazer esse movimento, né? Então, aqui a gente vê que esse estudo identificou 4 clusters diferentes nesse grupo, mostrando que o ângulo de movimento do joelho, o ângulo de movimento do quadril e do tronco é diferente para cada paciente, o que faz que o tratamento, né, dessa dor lombar, as terapias para essa dor lombar tenham que ser diferentes para cada grupo, para que a gente possa obter os melhores resultados. Aqui, uma parte que o Dr. Lucas falou, né? Então, a gente tem muito agora da saúde virtual. Aqui a gente tem um exemplo, um estudo randomizado, onde foi feito o estudo, a comparação entre a terapia Mackenzie online, né, telereabilitação, e a terapia Mackenzie de maneira clínica. Eles viram que os 2 grupos melhoraram bastante realizando essa terapia, no entanto, com a terapia online, o custo-efetividade dessa terapia é muito maior, porque o paciente não precisa se deslocar, o paciente não precisa perder, às vezes, dias de trabalho para realizar essa terapia. E isso é um foco que está tendo bastante impacto na literatura. Como a gente pode usar a internet, né, para facilitar a vida dos pacientes nesse sentido. Aqui, então, um estudo um pouco mais avançado, né, um pouco utilizando essa ideia da telemedicina, que é usar a medicina digital para aliviar, né, o que eles chamam de esposoma, que é o estresse causado do dia a dia, né, estresse do sono, estresse da dieta, estresse social, para juntar isso com outras terapias. Então, a ideia é utilizar as terapias digitais para ser um mecanismo facilitador de outras terapias. Então, seja a terapia farmacológica, seja a terapia educacional, seja a terapia física, né? Então, a gente usar essa terapia digital como um facilitador, seja mandando mensagem, seja aliviando o estresse dos pacientes, né? Então, até aqui, eles usam como exemplo esse
dispositivo de realidade aumentada, onde eles podem falar para o paciente, utilize esse dispositivo de realidade aumentada no momento para relaxamento, para respiração, para educação, para que o paciente possa se desconectar um pouco do meio onde ele está e auxiliar nessa parte do tratamento da dor lombar. E, por fim, uma das áreas que tem bastante apelo, né, mas ainda temos poucos estudos, é a parte da genética. Eu trouxe aqui a parte, principalmente, dos microRNAs, né, e como eles influenciam na dor crônica. A gente vê que, quando um paciente ele tem dor crônica lombar, a gente tem vários microRNAs que estão mais ativos, né, são esses que estão aqui em verde, e a gente vê que tem a desregulação, né, ou microRNAs que ficam mais inativos aqui quando o paciente tem dor lombar. Então, são esses em vermelhos. A gente sabe que também tem alguns microRNAs que são específicos da degeneração da matriz extracelular, da inflamação dos discos, né, e da apoptose celular do disco, que podem levar aqui a doença discodegenerativa, né, a outras inflamações na região da coluna. Além disso, tem microRNAs que estão envolvidos na mecanobiologia de diversas patologias da coluna, né, como o microRNA 20, o 365 e o 455. A ideia desses estudos é que a gente possa realizar, por meio de exame de sangue, biópsias ou de líquor, né, que a gente consiga realizar a detecção dos biomarcadores desses microRNAs para poder fazer uma terapia personalizada para esse paciente. Então, identificar quais microRNAs estão desregulados nesse paciente, para que a gente possa tentar alterar essa distribuição para melhorar a qualidade do disco, aliviar a dor nos pacientes. E o que a gente vê é que a grande dificuldade é como fazer essa terapia, né? A gente utilizou por muito tempo os vetores virais e os RNAs de interferência. No entanto, em estudos clínicos humanos, a gente não teve muita efetividade. Hoje, a gente tem bastante dos CRISPR-like, né? Que é a edição de pequenas partes do DNA para a gente tentar bloquear a expressão de um RNA, de um microRNA, ou aumentar a expressão do mesmo. E também, hoje em dia, a gente tem a utilização das microvesículas e dos exossomos, que já trazem em si microRNAs, então seria a extração e a purificação dessas microvesículas e reinserção no paciente. No entanto, esses estudos ainda só são feitos em animais e ainda estão em testes bem iniciais. Como conclusão, a gente vê que existem múltiplos tratamentos, né, inovadores para a coluna. No entanto, os mais próximos de serem aplicáveis são os da saúde virtual, que a gente já vê acontecendo mais e mais hoje em dia, e os da segmentação de grupos, né, da dor lombar. Já as terapias genéticas e teciduais, apesar de elas terem grande potencial na melhora do disco, na melhora da dor, a gente ainda tem bastante dificuldade de implementação e aplicação em pacientes humanos.